Bom dia, nosso quarto dia de café com queijo. Hoje o nosso tema é maturação. Colocamos como maturador de queijo vivo, vamos contextualizar toda essa questão do que é maturar queijo. Muita gente acha que maturar queijo é uma atividade simples, que é só deixar as coisas acontecerem. Tem uma certa verdade, mas tem uma profundidade muito maior nisso. Então vamos abordar assim, o máximo possível. É um tema muito complexo. E por ser muito complexo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 3 dias de curso. É o nosso curso mais antigo, né? Porque é a nossa principal praia, assim, é o que eu mais gosto de fazer no mundo do queijo. Então, realmente precisa de tem uma profundidade muito grande para a gente poder, em uma hora, falar detalhadamente. Então aqui o objetivo é a gente ressaltar os pontos principais e a gente fica à disposição aí para quem quiser, durante a conversa, fazer perguntas. O Igor está aqui fazendo a coordenação do nosso café e vai passando as perguntas, a gente vai conversando. Bom, só contextualizando a minha atividade como maturador, como afinador de queijo, o projeto da queijaria só existe porque eu amo maturação, né? O projeto da queijaria só existe porque quando eu era criança eu assistia o meu avô paterno brincar de maturar queijo. Ele não era um profissional, mas a vida dele toda como boia fria, que depois veio para São Paulo, a ligação dele com o campo era comprar queijos, maturar. Então a minha vida assim bem de menino mesmo, até a adolescência, eu tive muita experiência em pegar queijo, maturar, comer uns queijos bem parrudos, assim, bem fortes. E aí nesse sentido, meu avô faleceu quando eu tinha 16 anos de idade, e eu fui fazer minha vida na área de educação, e o projeto da queijaria nasce num estudo de 2007 e depois viajando em 2008, buscando os queijos maturados da minha infância. Então, só para contextualizar que a maturação na minha vida, ela é muito importante, por isso que naqueles momentos que todos nós temos, onde a gente quer relaxar um pouco, onde a gente quer esquecer das coisas que estão fazendo mal, normal do ser humano, tem muita gente que vai para a praia, vai para a montanha. Eu vou para a caverna, né? Eu gosto de ficar sozinho na caverna, olhando os queijos, sentindo, é isso que me acalma. Diante dessa história, né, que é praticamente aí o DNA da queijaria, a gente pode contextualizar a maturação como uma arte, né? Se a gente for entender historicamente o queijo, o que aconteceu com o queijo há mais de 10 mil anos atrás, quando o ser humano descobriu que o leite, quando coagulava, ele se transformava numa massa, essa massa era comestível, era um alimento muito potente, né? Um alimento realmente que foi sendo descoberto como um alimento muito potente no sentido nutricional e no sentido de tempo de conservação, quer dizer, você conseguia postergar aquele leite líquido em forma de queijo sólido e durante muito tempo você conseguia guardar aquele alimento. Então ele acabou se transformando num alimento sagrado, com mais de 10 mil anos de história. Ele vem junto com a história da agricultura, com a domesticação dos animais. Começou com as cabras, as ovelhas, depois é que a gente vem com as vacas. A nossa história brasileira é mais voltada para as vacas por uma questão de adaptação de território. Então a gente tem muito mais queijos de vaca no mundo todo e no Brasil também do que de cabra e de ovelha. Mas desde essa época, 10, 12 mil anos atrás, que o homem entendeu que a maturação ela era fundamental para você conservar o queijo, para você conseguir se alimentar com o tempo, né? Sendo um alimento que você conseguia guardar, que você conseguia estocar. E estamos falando numa época onde não tinha fartura de alimentos, muito pelo contrário, né? Realmente a dificuldade de se alimentar. Quando as cidades começam a evoluir, quando, né, a gente começa a chegar na idade moderna, aí o queijo ele começa a se tornar um alimento das mesas mesmo, um alimento onde as pessoas colocam nos banquetes, onde as pessoas colocam no seu dia a dia, que é o que tem acontecido bem devagar aqui no Brasil. Então, se é um alimento que já faz parte da rotina de muitos povos europeus, aqui no Brasil tem muita gente que não come queijo todos os dias, a grande maioria das pessoas. Eu como queijo de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, se eu acordar à noite eu vou comer queijo. Mas as pessoas estão se acostumando, né, com esse novo hábito de ter diferentes estilos de queijo em casa. E esses queijos, quando eles se tornam diferentes, quando você consegue olhar para um queijo, analisar a casca, entender
a complexidade daquele queijo, por que ele é amarelo, por que ele é, sei lá, vermelho, preto, por que a casca é rugosa, por que a massa é fechada ou com olhaduras, né? Todas essas características dessa variedade do queijo, elas só acontecem por causa do processo de maturação. Então por isso que a gente vem insistindo nesses últimos encontros aqui do Café com Queijo, que a maturação é um pouco da alma do negócio do queijo artesanal, né? É óbvio que quando a pessoa faz um queijo artesanal simples, que as pessoas estão acostumadas a comer, como eu dei exemplos aqui, o Frescal, o Minas Padrão, o Provolone, queijos que o brasileiro já se acostumou a comer, são queijos que são simples no sentido técnico. Óbvio que quem não sabe não vai achar simples, mas quem pega aquela técnica rapidamente já consegue desenvolver. E ele não tem uma maturação muito longa. A maioria desses queijos são de maturação muito curta. Então você consegue colocar no mercado rapidamente. Isso inclusive foi a história recente das últimas décadas, né? 70, 80, 90 do queijo artesanal. Se vendia queijo artesanal sem complexidade, por uma questão de mercado mesmo, de você produzir, vender, fazer aquele giro rápido, né? Só que aí o consumidor começa a ter muita oferta de um queijo que muita gente faz e que não tem complexidade. E aí o preço vai lá embaixo. Então se você é produtor de queijo, né? Ou quem está entrando, quem está assistindo a gente agora e depois nas lives gravadas, a gente vai depois publicar no IGTV e publicar no YouTube, né? Desculpa. Então se você está começando a entrar nesse universo ou já produz esse estilo de queijo, ele não é muito bem pago no sentido de preço mesmo, porque muita gente faz e são queijos simples. Eles fazem parte do contexto, né, da nossa vida, eles fazem parte de um café da manhã, por exemplo. Mas você não consegue agregar valor, você não consegue trazer complexidade. Então a gente vem falando muito isso, quer dizer, se você quiser fazer um projeto onde as pessoas entendam que o seu queijo é especial, não é por esse estilo de queijo, é pelo processo de maturação. Por isso que a maturação se torna muito importante para quem quer trabalhar com queijo artesanal. É uma arte realmente que a gente precisa entender de uma maneira assim muito profunda. Maturar queijo não é simplesmente dominar um processo e aí você resolveu que aquele queijo durante 20 dias você vai fazer tais tarefas com ele e você coloca no mercado. Precisa realmente desenvolver sensibilidade. Nos nossos cursos, já falei aqui, né, os nossos cursos agora a gente está trazendo para Morungaba, onde eu estou, onde eu moro, aqui no interior de São Paulo, a gente está na região de Campinas, a 100 km da capital. A gente tem muito essa questão da observação, essa questão de estar no meio da natureza no sentido de mata mesmo, né, no sentido de entender que o queijo ele acaba mimetizando todo aquele ambiente. Então nós vamos falar aqui hoje das cavernas, vamos falar de vários ambientes, de microclimas que a gente pode criar e vou dar aqui algumas dicas para quem está começando a produzir ou quem já produz e ainda não entrou nesse mundo da maturação, né, essa questão de maturar o queijo vivo. Então estou contextualizando para depois a gente colocar alguns pontos que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. Aqui em Morungaba é o nosso laboratório, né? É aqui que a gente faz a interação com inúmeros produtores que a gente vai conhecendo pelo Brasil. O projeto da queijaria sempre foi viajar, bater nas porteiras, conhecer intimamente as produções e estimular os produtores a desenvolver a sua identidade por meio da maturação, né? O projeto da queijaria, tudo que a gente tem, seja o DNA, que é o nosso projeto de consultoria, a própria loja, o Filhos do Queijo, a nossa pizza, tudo que a gente trabalha tem esse sentido, desenvolver, fomentar, ajudar produtores a entenderem essa questão da maturação, da arte e, em última análise, aí, da agregação de valor. Essa é a nossa maior experiência, né? Então, quando a gente traz os cursos para Morungaba e fica 3 dias com as pessoas aqui, podendo observar, podendo sentir os queijos, podendo desenvolver todo o aspecto técnico, né? Então não estamos falando aqui só de observação, mas também de pegar e esmiuçar toda a parte técnica que nós vamos falar aqui um pouco hoje. A gente dá a possibilidade do produtor fazer uma transição muito rápida no projeto dele. Dá a possibilidade de quem está projetando agora o seu negócio, para quem está querendo entender como pode maturar queijo de uma maneira ideal, a realmente entrar mais rapidamente
diante dessa experiência que a gente tem. E o consumidor, que muita gente que assiste também, o público da queijaria que está acostumado a ir na loja comprar, começa a entender também essa questão da complexidade, do porquê que ele gosta de alguns queijos e não gosta de outros. Porquê que tem alguns queijos que chamam mais atenção, né? Que inclusive é o tema do nosso último encontro de amanhã, que é a análise sensorial. Quer dizer, a análise sensorial ela pode ser muito técnica, como a gente vem fazendo na avaliação nacional do queijo, mas também tem essa questão do dia a dia, de você comer, sentir e falar gosto ou não gosto, né? A picância me incomoda ou não incomoda, essa distringência, né? Essa sensação secundária, ela é legal para mim e para outro não é. Para algumas pessoas essa irritação química pode complicar, para outros não. Agora, tudo isso só acontece em queijos com uma maturação, no mínimo, que a gente chama de curta, né? Que tem aí seus dias, mas não num queijo que você vá consumir em 3, 4 dias. Então, dentro desse conceito, a gente precisa entender que quando a gente olha para a maturação, a gente está respeitando o caos da natureza, né? Tem muita gente que fala, pô, mas você não está lá maturando, não tem processos aí que já estão totalmente dominados? E como assim respeitar o caos da natureza? A queijaria está acostumada a fazer seu laboratório em cavernas rústicas de pedra, e as pessoas que fazem uma maturação, né, numa câmara fria, toda controlada, de plástico, ou plástico inox, ou qualquer tipo de material que seja assim, que tenha uma cara mais industrializada, que inclusive para algumas regiões é o que a legislação permite. Também existe um caos acontecendo lá, também existe um microclima, uma batalha entre fungos, leveduras, bactérias, o ser humano inserido nesse processo. Então não deixa de ser realmente um estado caótico, que é como a natureza vive o tempo inteiro, se transformando. É o que a gente muito acredita enquanto base do nosso projeto, né? Que a natureza está se transformando o tempo inteiro, nós somos parte disso, e a maturação é a arte máxima, na nossa visão, do queijo, de observar toda essa questão da natureza, entender essa observação como algo fazendo parte da identidade que está querendo buscar, e logicamente, para quem está olhando para o mercado, vai pegar tudo isso, ressaltar no queijo e trazer para as mesas para as pessoas entenderem. Legal, o projeto deste produtor aqui vai para esse caminho, porque ele desenvolve a maturação nesse sentido. E aí eu falei, né, nessa contextualização, falar uma palavra mágica que todo mundo entende quando a gente fala, mas sabe muito pouco desenvolver, porque requer reflexão. O que a gente mais tem feito aqui nesses 4 dias é refletir. Então, mostrando para as pessoas que quem trabalha com queijo ou quem quer entrar nesse mundo, não é simplesmente um aprimoramento técnico. Precisa realmente desenvolver sensibilidade, observação e reflexão, que é o que a gente está sempre disposto a fazer com todo mundo. A gente está muito feliz, então, até porque quando acabam as lives, muita gente começa a mandar mensagem, WhatsApp, a gente está trocando informação com muita gente, já combinando parcerias, visitas, assim que possível. Então, muita gente procurando os cursos, já tem gente se inscrevendo nos cursos, exatamente porque a gente está provocando uma reflexão, né? Para que a gente saia desse contexto do que era o queijo há 5, 10 anos atrás. E essa palavra identidade é fundamental. Acho que cada um dos produtores, né? A gente está falando de produtor ou de maturador, porque a produção é uma área, a produção de leite é uma área dentro da propriedade, a produção de queijo é outra área, a maturação é outra área. O produtor pode produzir só o leite, pode só fazer o queijo, pode só fazer a maturação, pode fazer os 3, né? Que é o que geralmente acontece com mais frequência. Agora, quem for trabalhar com maturação, quem for pegar o queijo já em estado sólido e começar a desenvolver todo esse processo de maturidade desse queijo, de desenvolvimento, precisa estar muito voltado para essa questão de desenvolver as potências desse queijo, desenvolver as singularidades do território, da sua personalidade, da sua equipe, do seu rebanho. E diante do desenvolvimento dessas singularidades, você vai construindo a identidade do seu projeto, a identidade da sua fazenda, a identidade da sua marca como maturador, como afinador. Então, a gente acredita que quem só replica técnicas acaba simplesmente ficando num vazio, está ficando cada vez mais. Ainda tem muita gente que replica a técnica perfeitamente, está bem posicionado no mercado, mas rapidamente será confundido com alguém da indústria,
E o nosso foco aqui é queijo artesanal, sempre ressaltando que a gente respeita demais várias indústrias que fazem trabalhos maravilhosos. Agora, o nosso mundo é artesanal. E no mundo artesanal não cabe só replicar técnicas, né? Precisa entrar esse componente da identidade, da criatividade e tentar mostrar para o seu público consumidor, as pessoas que vão te visitar, as pessoas que chegam na queijaria em outras lojas, em qualquer outro tipo de mercado, que você tem o que falar, que o seu queijo chega com algo a dizer, e esse algo a dizer é exatamente quem você é, quem é o seu território, onde você está localizado, e é através da maturação que a gente consegue desenvolver isso. Bom, quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de tempo, quando a gente fala de dominar as técnicas, mas trazer essas técnicas para o seu queijo, para que as pessoas entendam onde você está, a gente precisa falar de complexidade. E complexidade, para algumas pessoas, parece uma palavra assim um pouco glamourizada, né? Uma palavra, esse negócio de tomar tal vinho com tal queijo é frescura, eu gosto mesmo de comer e de beber. É óbvio que o que importa numa primeira instância é a gente estar feliz, a gente gostar daquilo que a gente está comendo e bebendo. Mas existe uma fundamentação físico-química para a gente olhar para o alimento e perceber que aquele alimento tem mais complexidade que o outro. E no mundo do queijo é muito simples. Quando a gente trabalha com análise sensorial, você vai tentando identificar exatamente esta complexidade. Em olhar para o queijo e assim que você sente o odor desse queijo e depois você come esse queijo, que ele te traga sensações diversas. Não fugazes, que você simplesmente come e fala, legal, gostosinho. Legal, senti o gosto do leite, salgadinho. Um queijo complexo, ele precisa confundir a sua mente, né? Presta muita atenção nisso que eu acabei de falar. Uma complexidade é realmente confundir a sua mente, confundir enquanto você está comendo, e uma hora você sente um certo dulçor, daqui a pouco você vem a acidez subindo, daqui a pouco baixa, aí você começa a diferenciar o sal, né? Você começa a entender que no fundo talvez venha um amargor, e aí começa a vir aromas e sabores da sua infância, para cada um vai vir sensações diferentes. Isso é complexidade. É você perceber que um alimento, ele confunde a sua cabeça e te faz muito feliz. Para algumas pessoas, isso vai denotar, não gostei desse queijo. Para outras, vai ter um prazer incomensurável, que aí a pessoa fala, esse queijo que eu quero comer toda semana. Então, é muito importante desenvolver a complexidade no seu alimento. A complexidade advém da identidade que você desenvolveu e da sua reflexão de entender que você está sendo um artista, que você está diariamente criando processos para que o seu queijo seja um alimento artístico, para as pessoas olharem e falar assim, eu quero esse queijo sempre. Então a complexidade ela é fundamental. E essa complexidade ela vai acontecendo principalmente porque o queijo ele vai tendo os seus açúcares quebrados, as proteínas, as gorduras, né? E tudo isso vai desenvolvendo o alimento de uma maneira muito ímpar. Então, diante da receita que você faz, do tipo de leite que você usa, das técnicas empregadas, da sua mão, de todo esse contexto do seu território, você vai transformando o queijo naquilo que ele veio, que ele nasceu para ser. Então você vai abrindo caminhos. É o que eu costumo falar sempre, nós acabamos sendo instrumentos, né, de um alimento sagrado, que se a gente relaxa, reflete, cria os nossos processos e procedimentos para esse queijo virar um alimento sagrado, ele vai ter essa possibilidade. Então, existe essa interação fundamental do ser humano com o ambiente. Essa visão ecossistêmica que a gente tem falado desde o nosso primeiro encontro na segunda-feira, que é fundamental de se desenvolver. Não dá mais para a gente olhar o queijo como algo segmentado, né? No mundo artesanal, a gente não consegue segmentar. A gente tem que ter essa visão bem holística mesmo, bem integral, de que tudo acaba se relacionando. Então, se você, como eu tenho falado aqui, se você não cuida da sua propriedade, da natureza, se você não olha para a água, se você não procura fontes renováveis de energia, se você não cuida do lixo, se você não trata os animais como se fossem da sua família, se você não trata as pessoas da sua equipe como se fossem da sua família, isso vai refletir no seu contexto de arte, de identidade, no seu contexto do que significa o seu queijo. Então a gente conhece queijos, analisa queijos que parecem maravilhosos, né?
por fora, que a hora que você vai comer, você percebe que ele é simplesmente a imitação de um queijo europeu. E o consumidor já está olhando para isso com uma certa distância, porque esses queijos já chegaram no mercado através da indústria. Existe importação, né? Existe numa gôndola do supermercado uma infinidade de queijos importados ou replicados pela nossa indústria com esse padrão europeu ou americano. Então, quando você, produtor, ou você que está chegando nesse mundo agora, está desenvolvendo o seu queijo, precisa sair dessa lógica, como eu tenho falado todos esses dias. É utilizar essas referências, mas olhando para você, para a sua identidade, o que você quer com o seu queijo. E aí sim, com o domínio da técnica, entender, fazer análises constantes, estudar, fazer cursos de maturação, né? Mas principalmente observar para entender o que está acontecendo com as proteínas, com as gorduras, com os açúcares, com todo o ambiente que você está criando. A gente perde muito tempo no nosso curso para falar dessas questões técnicas, né? Para as pessoas entenderem na questão de, enquanto está analisando um queijo, o porquê que está acontecendo aquela proteólise, né? O que aconteceu na receita, o que aconteceu com a sua fermentação, que foi espontâneo ou não, o seu coagulante ele está fazendo uma diferenciação nessa questão aí dessas quebras todas, ou está vindo um amargor maior, ou você está com um problema nessa quebra da proteína na proteólise, né, que está sendo muito rápida, ou todo esse contexto ele precisa ser muito analisado queijo a queijo, e é isso que vai te dando a experiência. O objetivo de hoje, durante uma hora, a gente não vai ficar falando tecnicamente, mas nos nossos cursos, obviamente, que a gente destrincha toda essa questão técnica. Para nós, a gente divide maturação de afinação, né? Ser maturador e afinador é a mesma coisa? Para nós, não. Para nós, a maturação é o processo natural de vida de um queijo. Assim como nós que nascemos, né, bebês e vamos se transformando em criança, adolescente, adultos, chegando na melhor idade, o queijo ele vai para esse caminho natural. Então, se o queijo nasce e não é consumido, a maturação acontece naturalmente. A gente vai preparar todos os ambientes, a gente foi percebendo com o tempo e entendendo milenarmente que o queijo era possível de ser conservado, que o queijo era possível de ser maturado, e aí a gente foi dominando essas técnicas. Mas de qualquer maneira, se você não fizer nada, se você pegar um queijo fresco e deixar em qualquer ambiente, na geladeira, na prateleira, na sua cozinha de casa, ele vai continuar maturando. Não estou falando que ele vai ficar bom. Não estou falando que você está desenvolvendo um processo técnico conhecido em cima desse queijo. Mas maturar ele vai viver. Assim como um ser humano que de repente não tem as melhores condições, né, e não tem saneamento básico, não tem uma boa educação, não tem acesso à saúde, à renda, a nada, e ele continua vivo, né? Continua vivo em situações às vezes precárias, mas continua vivo. O queijo é a mesma coisa. Por isso que é um queijo vivo. Por isso que muito lá atrás, quando a gente começou esse processo, lá em 2008, quando a gente foi registrar o nome queijo artesanal, quem for para a internet colocar queijoartesanal.com.br, que era a nossa primeira loja virtual lançada em 2008, vai cair na queijaria. Queijo vivo é a mesma coisa. Esse termo que o domínio queijo vivo é da queijaria também, que foi lançado em 2008 por causa disso, né? Por a gente entender que o queijo, mesmo em péssimas condições, ele vai continuar vivendo, ele vai continuar maturando. Agora, a gente pode dominar essas técnicas e ajudar o queijo a maturar de uma maneira, né, mais controlada no sentido dos objetivos que você quer, assim como você faz com o filho, que você busca dar as melhores condições. Agora, quando a gente fala de afinação, a gente está indo para outro caminho. A gente está indo para o caminho de interceder. Na nossa visão, maturar é você preparar todos os ambientes, criar os seus processos e procedimentos e chegar no seu objetivo. É como se fossem os direitos básicos de um ser humano, de uma criança que nasce, a educação, ao lazer, à saúde, né? Agora, quando você vai afinar, você passa a interceder. Você não coloca seu filho só numa boa escola. Você fica tentando colocar o seu filho fazer cursos diferentes. O seu filho, quer dizer, a hora que ele tiver a possibilidade de entrar na faculdade, quer dizer, aprender com os melhores professores. Você vai intercedendo, vai colocando
pontos fora da curva para que esse queijo se torne mais excepcional ainda do que o próprio processo de maturação. Então, por exemplo, se você trabalha com algum caldo que você desenvolveu, trazendo as coisas do seu ambiente e vai tratar esse queijo, tratar a casca desse queijo, você está afinando o queijo. Você está intercedendo no processo individual. Você está tentando pegar as pequenas nuances que o queijo já teria no processo de maturação e potencializando. Assim, quando você pega um instrumento musical e você vai afinar, né? Bom dia para quem está chegando. Assim como quando você tem um instrumento musical que você vai afinar, você tenta achar os pequenos detalhes para ficar uma afinação perfeita. Por isso que cada ouvido vai para um sentido. A afinação é isso. Então você tem as técnicas de maturação, você tem todo esse processo controlado para o queijo viver, maturar e chegar no seu auge, mas aí você quer interceder e transformar aquele queijo, dar um outro caminho para ele, afinando. Então o que eu faço aqui no dia a dia, o que é a nossa grande paixão no nosso laboratório, nas nossas cavernas, é brincar com maturação, mas também com afinações, com caldos que a gente vai criando, com essas interseções que a gente vai imaginando para representar o nosso território naquele queijo. Então, se você está em Tocantins, você vai trazer um processo de afinação com as características locais do seu território, as frutas, todas essas características que você pode, né, trazer para o seu queijo para que ele seja inusitado. Se está no Rio Grande do Sul, uma outra coisa. Se você está em Belém do Pará, uma outra situação. Por isso que o queijo ele está muito ligado com a nossa cultura, muito ligado com a nossa experiência de vida, com o nosso território, com as pessoas, né? Então é bem interessante essa diferenciação. Alguns aspectos assim básicos para quem compra queijo e matura, né? Então tem muita gente assistindo, tem diversos públicos e às vezes pessoas que estão no dia a dia da queijaria. Como eu falei, esse vídeo fica gravado depois, então é importante a gente dar algumas dicas. Quando a gente compra um queijo numa loja ou compra do produtor, a gente consegue continuar maturando esse queijo? Consegue, né? A gente, como eu falei aqui, o queijo ele continua vivendo. Agora, precisa ver quais as condições que você vai dar para esse queijo viver. Então quando as pessoas chegam na queijaria, eu posso comprar esse queijo aqui, tá com essa casca amarelinha, se eu levar para casa ele aguenta quanto tempo? Na verdade ele aguenta muito mais tempo, só que pode chegar uma hora que ele fica tão seco que ele vira um objeto de tortura, né? Você pode jogar nas pessoas de tão seco que ele está. Agora, continuar maturando ele vai. Durante um tempo as pessoas começaram até a usar um maturador, né? Começaram a chamar aquele móvelzinho, né? Que algumas pessoas começaram a fazer. Nós mesmos na queijaria lá atrás, quando a gente estava aprendendo, a gente tinha esses móveis, que é uma carcaça de madeira telada, né? Com uma prateleira. E as pessoas começaram a comprar isso para cuidar do queijo em casa. Ele protege de insetos grandes, né? E fica numa área pelo menos um pouco mais fechado. Agora a gente começou a perceber que as pessoas acreditavam que era só comprar aquele móvelzinho, levar para casa, colocar o queijo lá dentro e esquecer, né? A gente não entendeu e muita gente ainda trabalha com esse móvel hoje, achando que as pessoas vão olhar para aquele queijo, vão interagir, vão tentar entender como é que está o ambiente, a temperatura, né, a umidade, e acham que vai fazer mágica, assim como tem muita gente que acha que queijo nasce na geladeira, né? Com melancia você abre, ela saiu lá na sua geladeira. Então, nesse sentido, esses móveis, né, que são chamados de maturador, eles não funcionam. Eles são simplesmente um móvel para você guardar queijo e deixar ele vivendo lá. Mas você não está conseguindo fazer um processo de maturação, olhando para a temperatura, para a umidade, para tentar controlar aquilo, ou então se você estiver trabalhando com uma afinação, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, vou maturar queijo em casa. Maturar, matura, porque ele continua o processo de vida dele. Só que a tendência do queijo ele é secar, né? Na maioria dos ambientes, né, a gente está falando do Brasil, que é um país continental, na maioria dos ambientes o queijo vai secar. Então, às vezes as pessoas compram e depois de 15 dias ligam para o produtor ou ligam para a queijaria e falam, mas meu queijo secou. Eu falo, onde secou? Onde você deixou? Deixei no meu maturador. Aquele móvel que tem com a tela, falo, o seu maturador ele não é uma máquina, né? Você precisa interceder, você precisa compreender todo esse contexto. Então a gente está falando aqui que comprar um queijo para maturar é uma coisa, comprar para conservar é outra. A gente indica para as pessoas na conservação, cada estilo de queijo conservar de uma maneira diferente. Tem queijo que só vai ser bem conservado em geladeira mesmo, não tem jeito, né? Por causa do processo daquele queijo. Agora, antigamente, quando não existia geladeira, as pessoas tinham outros formatos de conservação. Mas hoje em dia, se tem a geladeira, a gente vai
alguns queijos indicar que sejam conservados na geladeira, outros não. Agora, se você compra para maturar, já é outra história. Aí você precisa entender como que você pode fazer isso. Se você vai usar algumas caixas, né, para poder criar um microclima, se você vai criar um ambiente na sua casa, daqui a pouco a gente fala disso, ou então se você é um maturador, um afinador de queijo, como Queijos Caputo, que acaba de chegar aí, abraço, né? Ou você é uma pessoa que é produtor, mas quer maturar queijos e vai criar um ambiente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para o final da nossa live. Outra coisa que é interessante, as pessoas falam de vácuo, né? Para que serve o vácuo? O vácuo serve para você conservar, para você conseguir meio que parar o processo. Você tira todo aquele oxigênio e aquele queijo para de evoluir. É como se você estivesse fazendo um bloqueio. Então ele é um artifício muito interessante para você transportar queijo, para você enviar aquele queijo em segurança. Mas tem muita gente que acha que, legal, pega o queijo, coloca no vácuo, resolveu. Você está interrompendo aquele processo de maturação. É isso que você quer? O que você quer é colocar aquele queijo num estado de latência, que ele vai ficar mais tempo na prateleira? Ótimo. Não é o que a gente coloca muito como ideal para a questão do queijo artesanal. A gente acredita que o queijo artesanal, como ele está vivendo, e o consumidor está sempre buscando essa vida, o vácuo serve apenas para você, durante um tempo, parar aquele processo que é enquanto você está transportando, né? Então toma muito cuidado com essa questão do vácuo, porque o vácuo é uma coisa que serve muito para a indústria e pouco para o artesanal, a não ser nessa questão de dar uma estagnada e transportar o queijo. Vamos lá, continuando. Sobre o planejamento de ambientes, né, que muita gente fala, onde que é o melhor lugar para a gente maturar queijo, qual o melhor ambiente que eu posso construir? Isso depende muito. Nos nossos cursos a gente procura personalizar isso com as pessoas, explicar. Então vem uma pessoa e fala, eu estou aqui em Minas Gerais, o ambiente é assim, como que eu posso maturar? Olha, se eu fosse você, eu iria para esse caminho. Eu tenho uma produção e aqui no meu estado eu só posso maturar dessa maneira. Vamos lá, vamos tentar construir um microclima, né, para que você possa maturar os seus queijos também dentro do que você pode fazer. Agora, o planejamento, como a gente tem falado aqui todos esses dias, ele é fundamental, né? É bem importante que você entenda os objetivos do seu queijo. Então você pode maturar queijo numa adega. Muito obrigado aí, Flores da Cunha. Conheço Flores da Cunha, acho linda a cidade. Já tomei muito vinho aí. Um abraço também. Então a gente pode maturar queijo numa adega de vinho, a gente pode maturar queijo numa geladeira, a gente pode maturar queijo numa câmara fria, a gente pode maturar queijo em cavernas, né? Que os franceses chamam de cave. Aqui no Brasil a gente chama de caverna porque a nossa língua é portuguesa, não francesa. Então, as cavernas que a gente desenvolve são cavernas que tratam com uma certa rusticidade. Em alguns lugares a gente pode trabalhar com cavernas, outros não. Depende da legislação, nós vamos falar sobre isso também, né? A partir do momento que você escolhe o seu ambiente, que você vai desenvolver, se ele vai ter máquinas ou não, qual é a localização dele, tem muitas dicas para localização. A gente precisa de locais específicos diante do objetivo que você vai... Bom, uma adega de queijo, que você vai comprar aquelas adegas de vinho e vai passar a maturar queijo em casa, deixa em qualquer lugar da sua casa, é um ambiente fechado. Mas para quem está no campo, para quem vai produzir, existe toda uma técnica para você desenvolver, né, entender qual que é o melhor local para você colocar ou a sua câmara, ou construir a sua caverna, ou muitos produtores que já têm a área e não conseguem entender. A gente faz muita visita para produtor, né, nessas consultorias que a gente faz, que a gente chega na fazenda e vamos de repente desenvolver uma consultoria de maturação, né, para construir todo um projeto. O produtor vem, faz um curso com a queijaria, fica 3 dias conosco, aprende todas aquelas questões, e aí ele fala, você pode me ajudar a desenvolver o projeto? Legal, só para vocês entenderem o contexto. Aí a gente chega lá e faz uma visita. E o produtor fala, não, eu estou pensando em construir aqui. De bater o olho a gente já fala, não, está tudo errado, aqui não vai dar certo a maturação, não é o lugar ideal para a sua maturação. Às vezes o próprio produtor na sua fazenda já tem uma região, já tem uma localidade que está pronta para aquilo.
já tem uma localidade um pouco mais fresca, que já está numa região que vai ser fácil a questão não só do desenvolvimento mais rápido da microbiologia daquela caverna, mas como transporte também. Então não é simplesmente assim, vou fazer aqui. Existe uma análise para você realmente escolher o melhor lugar para você fazer a sua caverna ou a sua câmara. A partir do momento que você descobre e escolheu realmente o seu local, aí a gente vai começar a entender o que você vai colocar dentro dele. Quais são as características que você vai construir, né, para você ter um ambiente maravilhoso. Marília, um abraço também. Marília é uma das que está vendo todas as aulas aqui, estamos conversando, em breve nos conheceremos pessoalmente aí para ajudar mais uma produtora. Então a hora que você começa a entender esse ambiente, começa a entender o que você vai colocar dentro dele, você tem que ir para a legislação, né? Você é um produtor, está fazendo um projeto, como que você pode trabalhar? Tem estados que permitem, por exemplo, as prateleiras de madeira, que é o que a gente mais acha certo, assim, enquanto maturação, porque nós estamos falando de vida. Então madeira, por mais que é uma árvore que caiu, aqui a gente faz as nossas prateleiras com as árvores que caem, principalmente nas grandes chuvas, então a gente pega toda essa madeira, transforma em prateleira e ela traz vida a esse ambiente. Mas tem alguns lugares, alguns estados que a legislação não avançou, na nossa visão ela é retrógrada, pelo contrário, até retrocedeu, e aí você não pode trabalhar com prateleiras de madeira. Em Minas Gerais, por exemplo, os queijos podem ser maturados em madeira, como todas as regiões tradicionais fazem. Então não se produz o queijo na bancada de madeira, mas se matura na bancada de madeira. Bom, pó de madeira, é isso que eu quero? Esse é o objetivo do meu queijo? Legal, vou colocar bancadas de prateleiras de madeira. Quais os materiais que você pode colocar na parede? Né? Então você vai precisar entender qual é a legislação do seu estado para fazer uma adequação. Você precisa trabalhar com uma câmara climatizada ou não? Então são muitas variáveis para você resolver qual é o seu ambiente. E isso vai muitas vezes limitar o seu queijo. Às vezes você quer fazer um queijo super rústico, com uma casca toda rugosa, trabalhada, em contato com a madeira, que pegue cor, que pegue toda a questão aromática da madeira, e o seu estado não permite, você vai ter um limite. Então tem que olhar para essa questão também. Agora vamos começar a dar algumas dicas do processo mesmo. Estamos falando agora de queijo, já falamos do ambiente e tal. Tem gente perguntando, cedro, cedrinha é a madeira mais indicada ou varia de acordo com o queijo? Aproveitando. Madeira, a gente fica umas 6 horas falando de madeira no nosso curso, né? Inclusive ensinando a fazer as prateleiras, a conservar, a cuidar. E o que a gente indica sempre é que cada produtor vá buscar as madeiras ideais para o seu território. Para quem não tem acesso à madeira, quando vai comprar madeira, tenta comprar as madeiras menos conhecidas. As pessoas usam bastante cedro, cedrinho, né? É bem conhecido, o cedrinho é muito conhecido por aí, funciona bem, mas depende muito do objetivo que você tem para o seu queijo. Aqui o que a gente mais faz é trabalhar com madeiras diversas, né? Das madeiras que você nem imagina que podem funcionar muito, aquelas que a gente já sabe que funcionam. Então a gente sempre indica que você experimente madeira. Só que para experimentar madeiras dá trabalho, você precisa fazer a prateleira, algumas são mais rústicas, outras não. A gente ensina, inclusive no nosso curso de maturação, quais são as madeiras ideais para o processo inicial do queijo, da formação de casca e depois para o processo de maturação. Porque não tem coisa mais importante que maturação do que a formação de casca. Muita gente desenvolve inúmeras técnicas aí de escovação da casca, de lavagem, de você fazer todo um trabalho olhando essas referências internacionais que depois você coloca no seu processo e esquece de fazer uma boa formação de casca. E não é fácil formar uma boa casca, principalmente quando você não tem maquinário, quando você não tem uma câmara climatizada, né? Então são muitas as dicas para você formar uma boa casca, deixar o queijo bem fechadinho para guardar aquela umidade, para você depois trabalhar todos os processos que a gente tem trabalhado, que a gente tem falado aqui. E a madeira é um dos pontos fundamentais nessa questão da formação de casca. Falando agora das rotinas um pouco, né? Quando a gente determina as rotinas do nosso trabalho, a gente tem que partir sempre do final para o começo. Isso é uma coisa que a gente fala muito dos produtores. As pessoas ligam para a gente, WhatsApp, e começam a fazer perguntas. Já deixo claro aqui, os nossos cursos que já tem 8 anos, né, a gente fala tudo complexamente disso, mas quem quiser trocar uma ideia, bater um papo, fazer uma pergunta pelo WhatsApp, conversar com a gente está super à disposição.
as coisas do dia a dia, tudo que a gente faz no projeto da queijaria no dia a dia é fazer essa troca de informações. Então nos procure, tem muita gente tirando pequenas dúvidas com a gente e tentando melhorar os seus processos. Estamos à disposição, né? Tanto que a gente está aqui falando um monte de coisa pelo Instagram para as pessoas despertarem para essa nova cena do queijo artesanal vivo. Agora, quando a gente vai falar de rotina, você precisa olhar para os seus objetivos. Para quem já é produtor, tem muito produtor assistindo esses dias e alguns que estão chegando nesse mercado, e pelo que a gente percebe nas conversas, muitos produtores que estão tentando entender esse novo mundo, porque ainda estavam olhando para o queijo artesanal do passado, né? Então precisa começar a ter uma visão do objetivo do seu queijo. Não simplesmente assim, eu faço queijo Minas Padrão porque aqui na minha região só vende Minas Padrão. Eu estou fazendo um queijo de mofo branco porque o consumidor realmente gosta de mofo branco, então eu acho que é o melhor caminho. O que já não é verdade, porque o que mais tem hoje no mundo artesanal é queijo de mofo branco, né? É uma pancada de queijo de mofo branco. Quem acha que está fazendo queijo de mofo branco e está descobrindo a América já está atrasado. Então, primeira coisa é isso. O que eu quero com o meu queijo? Como a gente falou lá no primeiro dia, na segunda-feira. O que o produtor está querendo desenvolver? Qual é o queijo que ele gosta? O que ele quer chegar, né? Quais os objetivos daquele queijo no mercado para ele estar feliz, para ele estar incorporado àquela cena do seu território. E depois disso, quando ele sabe onde ele vai chegar, ele começa a desenvolver as técnicas, começa a trocar ideia, começa a estudar, começa a por exemplo, interagir com a queijaria e para determinar as suas rotinas. Então você tem o objetivo de um queijo, aí você ainda não matura, vai tentar pensar no ambiente, estudar a legislação, escolher as melhores prateleiras, ver se vai colocar máquina ou se não vai colocar máquina diante das suas crenças e diante do território que você tem, se permite ou não. E aí você vai colocar as rotinas e os objetivos. E aí muita gente pergunta, pô, mas e como é que fica, né, esse meio ambiente? Eu preciso chegar e preciso fazer alguma coisa? Eu preciso fazer uma aspersão de alguns elementos que vão contaminar positivamente aquela microbiota? Na maioria das vezes não precisa fazer nada. Se você for trabalhar de maneira natural, como a gente faz aqui, a gente brinca com a teoria do zoológico, né? A gente deixa aquela nova caverna se contaminar, toda a bicharada lá, modo de dizer, brincar, e de repente alguma coisa acontece que os queijos vão para aquele caminho. E aí você pode, né, entender esse ambiente de acordo com o objetivo que você tem para o seu queijo e falar, pô, nessa caverna eu não vou conseguir trabalhar o meu queijo com esse objetivo que eu tenho, talvez eu tenha que climatizar. Tem alguns produtores que começam lá com a sua caverna toda rústica e depois climatizam. Gente que faz ao contrário, faz uma câmara toda perfeitinha, com painéis de plástico, sanduíche e tal, e aí a hora que percebe o seu queijo está muito simples. Aí a pessoa acaba tendo que fazer uma outra caverna, tendo que tirar as máquinas, tentando fazer uma adaptação. Então entende que depende muito dos seus objetivos e que a sua rotina depende também bastante desses objetivos. Agora, precisa ter rotina. E na rotina tem a viragem do queijo. Viragem não é frescura. Quando você vira muito o queijo no começo e vira menos no final, tem um porquê para isso. A gente está trabalhando com gravidade, está trabalhando com essa questão da aparência do queijo, independentemente do padrão ou não, que é o que a gente tem falado aqui, que a gente não acredita muito, mas você está buscando todo assim, um parâmetro para que ele tenha uma aparência, para que as pessoas identifiquem que aquele queijo é o seu queijo. Você tem os seus parâmetros de temperatura e umidade, a escovação da casca, se você vai escovar ou não, quantas vezes. Tudo isso vai conceber a sua rotina que você vai colocar no seu queijo para dar os parâmetros para, num determinado momento, aquele queijo, né, você colocar no mercado, seja através do seu público direto ou dos seus pontos de venda. Aí muita gente também pergunta, bom, Fernando, a queijaria prefere ir para o caminho das cavernas naturais. Você indica que eu faça uma caverna natural na minha propriedade? Não sei. Realmente precisa estudar, precisa entender quem é você, o que você quer com os seus queijos, como que é a sua relação com a legislação, com a sua cidade, com as pessoas, é muito variável. Agora, eu puxo esse tema para falar que é inegável, por experiência, por observação, por tudo que a gente fez até hoje, que uma caverna rústica, que uma caverna de pedra, uma caverna que você vai trazer na construção os materiais existentes no seu ambiente, a complexidade vai ser infinitamente maior.
A gente publica fotos o tempo todo aí no Instagram. Ontem mesmo eu estava na caverna identificando alguns outros queijos. E assim, os queijos de uma caverna rústica, onde você coloca as pedras, que a gente tem aqui em Morungaba, que é uma região de muita pedra, as pedras da sua região. Que você faz as prateleiras de madeira com as madeiras do seu terreno. Que você faz o piso com lajotas das fazendas aqui que você conseguiu e fez um piso legal, né? E você não tem uma câmara fria controlada com equipamentos, o que vai acontecer com o queijo que está vivo, com pedras que estão lá trocando com a terra, porque tem pedras e pedras também, com as madeiras que ajudam no processo de umidade, porque elas retêm aquela água e depois evaporam também, então está muito vivo, com todos aqueles micro, né, seres vivos que estão interagindo naquele processo. O queijo, ele começa a mimetizar todo esse ambiente. Ele começa a se parecer com aquela pedra. Ele começa a se parecer com tudo que tem em volta. A gente tem algumas fotos que você tira foto do queijo e tira foto de um líquen numa árvore, é a mesma coisa. Ontem mesmo a gente estava fazendo uma análise, né? E percebendo que tinha uma sensação de flúor, de refrescância em alguns queijos, que a hora que você vai para uma árvore, você sente a mesma coisa. Então, é óbvio que a complexidade vai ser muito mais forte se você trouxer para esse caminho natural. Agora, muitas vezes não é possível. Né? Muitas vezes você vai precisar colocar uma câmara fria. A gente não pode esquecer que quando o queijo nasceu há 10, 12 mil anos atrás, e há 8 mil, há 6, há 4, há 1000, há 500, como é que se fazia com a eletricidade? Como é que as pessoas maturavam o queijo? Não estou aqui querendo ser purista e falar, não, esse é o único caminho. Mas se você tem a possibilidade de trabalhar com madeira, com relação ao seu ambiente, com relação à legislação, trabalhe. Se você não tem, você vai ter que partir para outros caminhos, né? Então precisa realmente entender qual é o seu contexto. Bom, vamos lá. Quais técnicas que a gente pode colocar? Quando a gente fala de casca lavada, por exemplo, o que é um queijo de casca lavada? É um queijo que você faz uma interseção a partir do momento que aquela casca está se formando e já está assim, muito bem trabalhada para você conseguir fazer uma esfregação de algum líquido, de um caldo que você faça, e que você vai diariamente trabalhando aquela casca para ela selecionar alguns seres vivos, e nessa seleção o seu queijo vai encontrar um caminho. Existe só uma técnica de casca lavada? Não, existem inúmeras. Né? Você tem alguns queijos que você lava pouco, outros que você lava muito. Ah, mas eu posso lavar com vinho, eu posso lavar com salmoura, você pode lavar com o que você quiser. Aí está a grande questão. Quando a gente fala de queijos inovadores, nós temos um dos cursos de específicos, que a gente tem o queijos com olhaduras, queijo de mofo azul, a gente tem um curso só de queijos inovadores, que é para trazer para as pessoas todo esse contexto de identidade e de quais técnicas que existem para ela depois revisitar essas técnicas e descobrir o seu jeito de afinar queijo. O seu jeito de repente criar o seu caldo para uma casca lavada sensacional, que a hora que as pessoas vão comer aquele queijo vão falar, caramba, mas esse queijo aqui eu nunca vi na vida. Então o queijo ele não precisa estar dentro de uma classificação. Ah, o meu queijo ele é um queijo de longa maturação, salgado, tal, ele parece um parmesão. Você não precisa falar isso. O seu queijo é o seu queijo. Tá? Então nesse sentido, tudo que você for tratar de maneira inovadora vai trazer identidade ao seu queijo, você está desenvolvendo uma nova técnica agora. A gente sabe que existe a casca lavada, a gente sabe que existe a defumação, a questão dos processos diários de escovação fazem diferença também em toda essa questão. Quer dizer, tem inúmeros processos aí que a gente ensina nos nossos cursos para você afinar e tentar encontrar o caminho aí do seu queijo. Né? Quando a gente fala de inovação, é muito importante deixar claro isso. Pô, mas aí, Fernando, eu vou inovar, eu vou fazer um queijo novo, e como é que eu coloco esse queijo no mercado? Coloca, tá cheio, tem mais de 800 queijos aí que a gente já colocou no mercado, que quando as pessoas foram trabalhar a casca, foram trabalhar o processo dele, olharam e falaram assim, o que é esse queijo, para qual caminho eu vou? Não tem um caminho, né? Então na hora de você registrar esse queijo, você vai buscar uma receita que já tem o seu regulamento técnico aprovado, próxima daquilo, você registra aquele queijo pelo processo que você criou, que é realmente aquele processo da receita conhecida e já divulgado,
E aí você pode brincar com a sua inovação, com o seu nome, apelidando o seu queijo, que é isso que os produtores fazem, né? O queijo está totalmente registrado, ele tem sanidade, ele pode ser vendido totalmente, e nem por isso você deixou de inovar. Você parte de algo conhecido, de uma referência, você parte de um regulamento já conhecido, trabalha com isso e no momento da maturação, da afinação, você vai trazendo as suas características. Então o que traz essa minha fala aqui? Longo prazo, né? Se você acha que você da noite para o dia vai começar a maturar queijo e depois de 3 meses está tudo certo, não é assim. Tem muito projeto que acontece rápido, que o produtor está muito em simbiose com o seu território e aí por isso ele interpreta rapidamente e o queijo sai rapidamente no sentido da sua identidade, no sentido de inovação, e as pessoas entendem aquela complexidade. Alguns queijos demoram muito, então vai acabar jogando muito queijo fora para as galinhas, né? No sentido de que aquele queijo passa do ponto, aquele queijo de repente saponificou, né? Porque o queijo ele não tem validade, o queijo artesanal ele vai indo embora, vai chegar uma hora que ele talvez fique intragável para você comer. Muitas vezes a gente tem queijos aqui nos nossos cursos de maturação que a gente mostra queijos de 4 anos, de 6, de 8 anos. Né? Pega o frescal, por exemplo, da Santa Luzia, que é o frescal que a gente tem na loja. A gente tem frescais aqui que a gente mostra para as pessoas com 4 anos, com 6, com 8 anos, para as pessoas entenderem para qual caminho vai até um queijo fresco se você maturar, se você dar as condições para ele viver. E você come, e eu estou vivo aqui até hoje, eu como tudo que a gente vai fazendo como experiência, como laboratório, óbvio que a gente não coloca isso para ser comercializado, mas você vai entendendo que o alimento ele continua. E dentro desse processo você vai dominando as técnicas, colocando aquilo que você acredita ser a sua identidade e devagarzinho isso vai entrando no contexto do consumidor das famílias, né? Então a inovação, o processo que você vai colocar depende muito dos seus objetivos para aquele queijo, por isso até que nessa avaliação nacional do queijo que eu tenho feito recebendo queijo do Brasil inteiro, recebemos os primeiros 120 queijos e temos analisado sempre que o queijo chega, a gente olha para o objetivo do produtor. Eu não olho para aquele queijo, por exemplo, de mofo branco e falo, vou analisar aquele queijo dessa maneira. Eu vou analisar diante daquilo que o produtor gostaria para o queijo dele. Aí eu vou entender as técnicas que ele está querendo utilizar, aí eu vou tentar conversar com o produtor para entender quais os caminhos. Então depende muito. E nesse sentido, vamos falar um pouco agora de defeitos. E a gente tem uma tese aqui que muitos dos defeitos que são considerados defeitos técnicos para a indústria, para o artesanal não são. Né? O que é defeito? O defeito é você mostrar um queijo com uma aparência diferente daquilo que a gente está acostumado a comer quando você vê numa gôndola ou quando você parte ele e coloca na mesa. A partir do momento em que você tem um leite saudável, que você tem um rebanho saudável, que o seu projeto, que a sua equipe, que todo mundo está dentro desse contexto e te entrega um leite perfeito, em estado de sanidade perfeita, de higiene, todas as boas práticas realizadas, e você produz aquele queijo, e depois você matura aquele queijo, algumas coisas vão acontecer diferente dos padrões que a gente está acostumado. Então tem muito queijo que a gente vai olhar a massa dele e as pessoas já falam, não, coliforme fecal. E às vezes nem tem. Né? Tem a observação, tem essa questão de você tentar achar os defeitos e procurar achar que ele ia para um caminho e de repente não está indo, ótimo, mas aí é porque você sabe que você está com um erro no controle lá do pH. Né? Quando você vai controlar, você percebe que não está com aquele pH ideal, ou que dentro do processo de maturação está acontecendo uma contaminação e o seu queijo está ficando lá todo com uma viscosidade que você não queria, né? Mas você não queria. O seu leite tem sanidade, o seu queijo está apto para o consumo, você tem a análise do leite, você tem o seu selo de inspeção para poder comercializar, e aí o defeito fica muito relativo, né? Porque se a gente está falando de queijo vivo, se a gente está falando de sazonalidade, que cada hora o queijo pode refletir um momento diferente do seu território, a hora que o consumidor come o seu queijo no mês de maio e depois vai comer em outubro, ele vai ter essas diferenças, ele vai apresentar essas diferenças e não são defeitos, são simplesmente particularidades daquele momento. Então é muito delicado falar em defeito e apontar, esse queijo está realmente com esse defeito. Ele está com aquele defeito se dentro do processo todo, o resultado esperado daquele produtor,
e aquilo não estiver acontecendo. E nesse sentido a gente fala também de cultura queijeira, né? Quer dizer, olha como as coisas elas vão se entrelaçando. Nós estamos falando aqui de história, estamos falando aqui de compreender todo esse contexto do queijo vivo, estamos falando de produtores que estão entrando para esse mundo, ou pessoas que estão resgatando a história, ou pessoas que estão aqui fazendo o seu projeto para virar produtor, e o tempo todo, todos os dias aqui, falando que se você não olhar para dentro de você, se você não olhar para o seu território, se você não se relacionar com o alimento, de tentar entender o porquê que ele está virando aquilo, se você não se relacionar com a sua natureza, da qual nós fazemos parte, os seus animais e tal, você não vai chegar a lugar nenhum nos próximos 10, 15 anos. Tenho repetido muito aqui, seu projeto pode dar certo no curto prazo, porque o mercado está realmente aquecido, todo mundo comendo cada vez mais queijo, todo mundo aprendendo, então hoje tem espaço para todo mundo. Só que a gente está acostumado a olhar lá para frente. E ao olhar lá para frente, se você não refletir e começar a entender que você está nesse contexto de desenvolvimento de uma cultura queijeira brasileira, você vai ficar para trás. Né? Os consumidores querem saber cada vez mais essas relações, não só de sabor, mas a relação do queijo com a propriedade, com o produtor. E nesse sentido, o processo de maturação é um processo que vai te trazer essa complexidade de você falar: eu represento tal região, a cultura tem acontecido dessa maneira e o meu queijo representa fielmente o meu território, aquilo que eu acredito. É nesse sentido que a gente tem construído uma cultura queijeira brasileira. Uma cultura queijeira que está saindo daquele trivial que a gente teve durante muito tempo, que está saindo de apenas termos queijos industriais. Quanto mais indústrias melhores, afinadas com esse conceito de evolução da nossa cultura nacional, que não fique apenas replicando os queijos que a gente não aguenta mais comer, que vêm congelados em containers, ótimo. Está cheio de indústria que tem já essa visão e está procurando, né, entrar nesse contexto. Agora, nós do mundo artesanal temos esse papel de não deixar o queijo virar moda, né, e daqui a pouco todo mundo não come mais queijo como comia, e temos esse papel de fazermos as pessoas, o consumidor, as famílias, a sociedade como um todo, entenderem que queijo artesanal é vida, que é essa cultura que está se formando, uma nova cadeia, e com isso a gente vai trazer experiência, vai trazer essa reflexão pelo ato político diário de escolher cada vez mais os alimentos que nos façam bem, né? Que não maltratem todo esse contexto da natureza. E aí, tudo isso, nesse sentido de você estar olhando de uma maneira holística, as coisas começam a se equilibrar, né? Então tem muito produtor que vai lá, faz um projeto de curto prazo, vai para cima e reforma e gasta, tá, mas aí fica naquele queijo que daqui, beleza, está vendendo muito hoje, vendendo a R$200 o quilo. Se não adentrar essa questão cultural, histórica, fica muito complicado, né? Então a cultura queijeira ela é fundamental. Bom, estamos terminando aqui, estamos falando sempre de valorização do pequeno, como estamos recebendo aí mais uma mensagem, estamos falando sempre de aprofundamento, né? A gente precisa aprofundar todas essas questões. Essa semana que a gente está falando do Café com Queijo é para colocar os temas pertinentes ao mundo do queijo artesanal. Estamos sempre falando aqui que estamos divulgando os nossos cursos que começam agora em outubro, em Morungaba, nossa sede rural, abrindo as nossas cavernas depois de muito tempo, depois de muitos anos. Vamos abrir as nossas cavernas para os nossos cursos, abrir o nosso ambiente, receber as pessoas, comer junto, trocar ideia, trocar informação. Já tem muita gente se inscrevendo, né? Entra na nossa bio, lá tem o nosso WhatsApp, das 10 às 18, fala com a Isabelle, mostra o seu interesse, ela fala sobre os cursos, se é de produção, se é de maturação, se é empreendendo, se você quer ser um lojista, se você quer se especializar em análise sensorial, dá para passar o mês de outubro aqui com a gente. A gente está trazendo para cá, até porque com a pandemia a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Aqui a gente está ao ar livre, né? Aqui a gente consegue fazer o curso de uma maneira muito mais tranquila do que em São Paulo, porque em São Paulo a gente tem o nosso salão de cursos que hoje está muito limitado, por isso que os cursos, a gente parou de colocar novas turmas, né? Porque não adianta ficar juntando 10, 12 pessoas numa sala fechada. Então aqui a gente tem o nosso salão, o nosso espaço aberto,
natureza para a gente fazer observação. Então nosso curso de análise sensorial, que amanhã a gente vai falar um pouco sobre esse tema, a gente caminhando, observando, entendendo as nossas cavernas de pedra, falando sobre produção diariamente, né? Então os nossos cursos estão abertos, as inscrições são limitadas, quem puder, né, estar aqui conosco a partir de outubro vai ser um grande prazer. Muita gente que está assistindo, aí a gente já fez cursos, muito produtor que nasceu na queijaria, muito maturador e afinador de queijo que nasceu na queijaria, né? Então a gente fica muito feliz de estar disseminando essa cultura queijeira pela Vila Madalena, pelas nossas visitas aos produtores, que já são 13 anos visitando o produtor, pelos nossos cursos, por esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, né, na internet, conversando com todo mundo, estando à disposição. Nos procure, muito obrigado, até amanhã, pessoal, bom dia.